Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai testar a farinha Dona Benta com o fermento biológico seco da farinha Dona Benta também. Vamos fazer essa experiência, vamos fazer uma massa de longa fermentação, vamos mostrar tudo para vocês certinho, detalhado, para vocês verem se vale a pena ou não adquirir essa farinha para vocês fazer a pizza de vocês aí na casa de vocês. Bom, então vamos iniciar. Só para deixar bem claro para vocês, no próximo vídeo da outra semana a gente vai postar o resultado das pizzas prontas. Nós vamos fazer um vídeo assando as pizzas com a farinha Dona Benta para vocês verem como que as pizzas ficam com essa farinha. Então, já para você não esquecer, não perder nada, ative as suas notificações, segue a gente no canal e curta bastante nosso conteúdo aí para ajudar a nossa produção de conteúdo aqui. Para essa receita nós vamos usar 1000 gramas de farinha Dona Benta, 620 gramas de água, 1 grama de fermento Dona Benta e vamos usar 24 gramas de azeite e 24 gramas de sal. Para essa massa aqui eu também vou utilizar o processo de autólise, que consiste inicialmente na mistura de toda a água com toda a farinha da receita, para a gente deixar ela descansando 1 hora em geladeira e aí depois a gente volta para começar a incorporação de todos os ingredientes. Eu vou adicionar toda a nossa farinha aqui no bowl primeiro. Vou colocar bem devagar para a farinha não espalhar muito. A farinha aqui ela já tá pesada, tá, gente? Mas aqui eu gosto de pesar a farinha para constatar de que de fato tem 1 quilo. Mas 1 quilo é um saco de farinha. Esse aqui deu 25 gramas a mais de farinha. Saímos ganhando nesse aqui, por 25 gramas. E aí a autólise é um processo que a gente não sova a massa, tá? A gente só mistura bem a farinha com a água. Quando não tiver mais farinha solta no fundo do bowl, o processo está pronto e a gente leva a massa para a geladeira para descansar 1 hora. A gente faz esse processo para ajudar na nossa sova, né? Para a gente sovar menos a massa, para a farinha toda mesmo chupar toda a água de fato, né? A água ser toda absorvida pela farinha e auxiliar mais ainda na estruturação da nossa massa. Isso ajuda bastante e dá diferença. Eu não fazia antigamente, agora eu sempre faço. E eu faço por qualquer farinha. O pessoal fala que tem que fazer em farinha mais fraca e tal. Eu uso em qualquer farinha, eu uso autólise. Eu já vou subir o nosso bowl aqui. Vou ligar a batedeira na velocidade mais baixa dela, que essa batedeira aqui é meio de velocidade. Ela não tem 1, é meio, aí depois ela passa para velocidade 1, que é um ponto bem bom dessa batedeira aqui. E agora a gente vai começar a incorporar a água. Estou usando água gelada, tá, gente? E é importante que vocês façam o mesmo aí. Mesmo estando frio, calor, é importante. Coloquei toda a água aqui, ó, da receita. Vou deixar ela dar uma misturada aqui agora na farinha. Subir para a velocidade 1. Vou dar uma auxiliada aqui na farinha que ficou na beira aqui, ó. Para ajudar aqui. Para misturar mais rápido. Aumentei um pouco a velocidade agora, velocidade 2. E a farinha vai incorporando, ó. Aos poucos ela tá indo. Então, como tá bem compactada a massa já quase, ó lá. Ó, farinha solta já não tem mais praticamente, ó, tá vendo? A farinha já tá toda incorporada na água aqui, ó, tá na massa, tá vendo? Isso daí, ó. Esse aqui é o ponto que a tua massa tem que ficar para você iniciar o teu processo de autólise, tá vendo? Tá vendo? A massa até não tem malha de glúten, não tem nada ainda formado, ó, tá vendo? É uma massa bem nada a ver. Mas a gente agora vai levar para a geladeira em descanso dela em meia hora aqui, ó. Vou tirar o gancho, que a gente vai deixar ela nesse bowl mesmo, descansando. Até o gancho ele sai limpinho, tá vendo? Praticamente não tem nada de farinha. Só vou dar uma ajeitadinha nela para deixar ela um bolo aqui mais compactado. Deixar um pouquinho mais compactadinho.
Aqui, ó. Tá vendo? Ficou aqui, ó. Agora eu vou tampar. Eu vou cobrir com um pano úmido mesmo aqui para facilitar o nosso processo aqui. E vou deixar lá 1 hora em geladeira descansando. Vocês vão ver como que essa massa já vai voltar da autólise daqui 1 hora em geladeira. Vocês vão ver a diferença que dá, beleza? E essa farinha, ela tem 11% de proteína, é uma farinha boa para você fazer uma pizza napolitana contemporânea. Vai dar um resultado, eu acho que vai dar um resultado bem bom essa farinha. Vou cobrir ela aqui rapidinho e aí daqui 1 hora a gente volta, mas para vocês vai ser bem rapidão. Segura aí. Depois de nossa 1 hora em geladeira aqui, da nossa autólise, ó, a nossa massa como que tá. Vendo? Ela ainda tá longe de ter formado uma malha aí, ó. Mas ela já tá um pouco mais elástica, tá vendo? 62% de hidratação. Tá uma massa bem mais legalzinha já. Você veja que já começa a querer formar alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? Que legal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai acrescentar aos poucos agora todo o restante dos ingredientes que faltam. Eu vou colocar aqui a batedeira no bowl aqui no lugar. A gente vai colocar o gancho aqui. Agora a gente vai ligar a batedeira. Eu vou cronometrar aqui o tempo de sova da minha massa, colocando todos os ingredientes, tudo certinho, para a gente ter sempre esse controle, para que a massa não sobe nem de menos e nem de mais. Já vou começar aqui, ó. E a gente sempre vai controlar a nossa temperatura da massa aqui, ó. (16 graus). Eu já vou colocar o fermento aqui, ó. O fermento eu já diluí ele na água. Tá vendo? Ele tá bem diluidinho. Vou baixar um pouco a velocidade da batedeira. Já colocamos o fermento, agora vamos deixar ela sovar mais um pouco antes de colocar o sal e o azeite. O azeite e o sal, né? Vou baixar a velocidade dela para colocar o azeite. Temperatura da nossa massa: 19 graus. 19,4. Quando a gente coloca o azeite, ó, a massa dá uma desandada, mas é normal, tá, gente? Fiquem bem tranquilos, que é bem normal acontecer isso. Daqui a pouco ela já pega estrutura de novo e continua a nossa sobra aqui normalmente. É assim que funciona mesmo. Se você sovar na mão, na maceira, na batedeira, é isso aí. Na maceira você percebe bem menos, né? Mas na batedeira você acaba percebendo mais. Não tem jeito. Ó, tá vendo? Ela já tá pegando mais consistência agora. Nossa massa tá 20 graus. Olha, agora a massa já tá agora pegando mais estrutura aí, ó. Né? Demora um pouquinho. Daria para ter ajudado com o pão duro que eu tenho aqui, mas eu não gosto de ficar pondo muito pão duro dentro da batedeira. Daqui a pouco ela vai. É só administrar bem a temperatura dela aqui, ó, que é bem tranquilo. Ó, 19,6 a temperatura. Tá bem tranquilo. A gente pode chegar até uns 24 graus no máximo aí. Eu gosto de chegar aos 22 no máximo, né? Eu não gosto de passar muito de 22. Mas se às vezes precisar, não tem problema. Acho que eu vou dar uma ajudada aqui com a espátula. Aí, agora foi. Agora ficou melhor. Agora vamos colocar o sal. O azeite já está todo incorporado aqui na massa. Nossa massa está 21,5 agora. Hoje está um pouco mais quente aqui. Isso está influenciando um pouquinho, né? A temperatura ambiente hoje aqui tá 24 graus. Mesmo gelando a massa na autólise, né? Já estamos quase a 15 minutos de sova aqui, total, né?
A gente vai deixar um pouquinho mais. Como demorou pra a massa dar liga na hora do azeite ali, a gente vai acrescentar aí uns 4 minutinhos a mais na sobra. A nossa massa já tá bem homogênea, olha lá. Os ingredientes foram todos já acrescentados, ó. Vamos ver como que tá a consistência da nossa massa. Eu achei que ia precisar pôr mais água, mas não vai precisar. Ela tá numa consistência bem legal. Eu vou dar só uma boleadinha nela agora aqui nesse bowl mesmo para aproveitar. Não, mentira, eu não vou fazer isso não. Eu vou tirar ela desse bowl, vou pôr no bowl de vidro pra gente deixar ela mais meia hora agora descansando em geladeira. Deixa eu tirar aqui o... Olha que massa bonita, ó. Tá vendo? Uma massa bem legal. Agora, ó, ela não tá nem grudando no bowl, ó. Bem... Só agarrou o fundinho dela aqui no bowl. Ó. Olha que massa linda. Vou dar uma pré-bolhadinha nela, bem suave. Jogando a ponta pro meio dela aqui, ó. Fechando o fundo dela. Eu vou colocar ela aqui agora. Vou tampar o bowl e vou deixar ela descansando na nossa geladeira aqui por 30 minutos. Aí depois a gente já volta para começar a fazer a nossa sessão de dobras. Segura aí que vai ser rapidinho. Estamos voltando da nossa primeira meia hora de descanso depois da nossa sova na batedeira. Olha como a nossa massa está bem bonita aqui, ó. Tá bem legal. Vamos colocar ela aqui na bancada para a gente iniciar as nossas dobras aqui e deixar ela bem estruturada. Fazer essa sequencinha de dobras aqui. Estruturar bem ela, deixar ela bem. Já vamos fazer o primeiro molhamento nela. Vou fechar aqui o fundo dela. Deixa ele bem fechadinho. E agora nós vamos deixar ela aqui em temperatura ambiente, que está em torno aqui de 23 graus. Vamos deixar ela aqui descansando mais meia hora, para depois a gente voltar e fazer uma outra sessão de dobras nela. Rapidinho para vocês aí, a gente já volta. Bom, estamos voltando agora da nossa primeira dobra. Olha como que a nossa massa já está bem legal, ó. Já está ficando bem estruturada. Nós vamos agora fazer de novo outra sequência de dobras, ó. Tá vendo? Puxa aqui. Dá uma esticadinha aqui. Fazer mais uma dobra. Lembrando que essa massa aqui tem 62% de hidratação. Ela aceitaria mais aqui, sabe? Mas eu decidi não arriscar por não conhecer de fato a farinha direitinho, sabe? Mas ela tá se comportando super bem aqui, ó. Vamos deixar ela descansando agora aqui mais meia hora e aí depois a gente volta. Segura aí. Bom, estamos voltando da nossa segunda dobra aqui, meia hora de descanso. Olha como que tá a nossa massa. Até que tá uma massa bonita já. Um pontinho de véu aqui, ó, bem legal, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Fazer só mais uma dobra e aí a gente já vai, próxima vez, vamos voltar e já para porcionar a massa e terminar ela. Uma esticada boa aqui, ó, a gente fazer uma dobra bem boa aqui. As pontas pro meio aqui, ó. Tensão em cima da massa aqui, ó. Bem legal. Deixar mais a última meia hora e aí a gente já volta para porcionar elas e colocar dentro do potinho. Bom, a gente está voltando da nossa última meia hora de descanso. Nossa massa já está uma massa bem legal. A gente vai agora
Ela tá bem mais estruturada aqui, ó, tá uma massa bem bonitinha. A gente vai dividir agora ela em panetos de 320 gramas. A gente vai molhando ele, deixando ele bem fechadinho. A gente fecha aqui embaixo, deixa ele fechado sempre. Eu esqueci de falar, mas esses potes aqui eles já estão todos untados com azeite. Eu já fiz isso, tá, gente? E eu usei esse papel aqui que ele tá bem besuntado aqui de azeite. Eu vou passar aqui em cima aqui, ó. Papelzinho aqui. É um guardanapinho. A gente vai fechar todos eles. Aí então, temos um paneto aqui nessa caixa de fermentação e temos mais 4 aqui que agora eles vão fazer o quê? Eles vão ficar aqui em temperatura ambiente, que tá mais ou menos em torno de 23 graus e meio hoje aqui. Vou deixar eles aqui a noite toda fermentando. Amanhã pela manhã eu observo eles como eles estão. Se precisar eles vão ficar mais um tempo, de 8 a 10 horas ou menos até de repente. Se eles já dobrarem de tamanho, que para mim é o ideal dobrar de tamanho. E aí eu já ponho eles na geladeira e eles iniciam o processo de maturação em geladeira. Eu espero que vocês tenham gostado desse teste que a gente fez com a farinha Dona Benta. Eu vou ser sincero, eu esperava mais da farinha Dona Benta. Eu achei que ela tem um cheiro muito forte, não gostei do cheiro dela, mas no melhor caso aqui, eu consegui fazer as massas, né, os panetos, ela aceitou a hidratação que eu pus, enfim. Eu acho que ela aguentava até um pouco mais de hidratação, mas não é uma farinha que eu usaria frequentemente para fazer a minha pizza. Com certeza não. Foi um teste mesmo que a gente fez. E agora vamos assar ela. No próximo vídeo a gente vai assar as pizzas, assar essas massas aqui. E vamos ver como que ela se comporta assando também a pizza, né? Dentro do forno ali, todo o processo de cocção da massa. Vamos ver qual que vai ser o resultado. Pode ser que ela surpreenda a gente no processo de cocção, porque no processo aqui de sova, eu esperava um pouco mais dela. Muito obrigado. Curte, compartilha, comente, deixa o like, encaminha para a família toda aí, para os amigos, que é muito importante pra gente, para você e pra gente continuar produzindo conteúdo legal para vocês, tá? Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.